No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a revisão deste Sony, esse tape deck, que é o TC K333SX. O problema apresentado era você colocava uma fita, qualquer uma das funções, seja play, avanço e retrocesso, ele funcionava por alguns segundos e parava. Isso é um problema muito comum, típico dessa linha Sony aqui. A fita ela gira um pouco e para. E não é por bloqueio mecânico. Eu vou mostrar para vocês que é um outro defeito, uma questão aí eletrônica. Então eu fiz umas modificações para melhorar, para corrigir esse problema e para impedir que isso ocorra novamente, Então eu vou mostrar para vocês o problema que está acontecendo aqui com o Sony. Vamos ligar ele aqui. Colocar uma fita que já tem músicas gravadas, Não é uma fita virgem. Se bem que isso tanto faz, Bom, a característica dele é essa. Assim que você coloca uma fita, ele dá essa... Ele volta um pouquinho da fita, Até aí tudo bem. Normal. Agora eu vou dar play, olha só o que vai acontecer. Vejam, aqui no VU dá sinal que o sistema de play dele está funcionando. Inclusive, se plugar um fone aqui, sai som. Então a parte analógica de reprodução está perfeita. O problema é esse, Ele não segura o play por mais de 2 segundos. O mesmo ocorre para o avanço e retrocesso. E a função record também, Outra coisa muito comum em aparelhos tape decks antigos, não só nesse modelo, é que os motores, principalmente os motores com escova, com o tempo eles vão perdendo torque. Por quê? O comutador, a pecinha que faz contato com as escovas, que é uma peça giratória, ela vai se desgastando e sujando, assim como, bem como, as escovas também. E essa sujeira acumulada ao longo de anos faz com que o contato elétrico entre a escova e o comutador não seja um contato de baixa resistência. Resultado, o motor perde torque em baixas tensões, quando trabalha em baixas velocidades. Qual que é o resultado mecânico disso? O resultado é que, quando você coloca uma fita, principalmente fitas de 90, 120, mais de 60 minutos, 90 minutos, conforme a fita vai se aproximando do fim, do seu final aqui, então um carretel vai ficando cheio, o outro praticamente vazio. Esse carretel que fica cheio, por ele ser maior, fica maior até do que isso daqui, ele solicita mais torque para girar. E aí, como o motor está sem torque, começa a travar o carretel. E a fita embola, enfim, vira uma bagunça. Então eu vou mostrar também a solução para isso, uma solução trabalhosa, chata até eu diria, que você literalmente tem que abrir o motor, tem que desmontar toda a parte mecânica aqui, uma trabalheira só. Mas é o único jeito, ou trocar o motor, Se você conseguir encontrar um motor da mesma marca, você pode trocar também. Esse deck tem uma sonoridade fantástica, Os cabeçotes de material amorfo. Possui 3 cabeçotes, Então você consegue monitorar a gravação.
E ele tem um ajuste de bias aqui, que permite o nível de bias, né? Você ajusta o nível de bias e o nível de gravação. Dolby B e C para redução de ruído. Filtro do multiplexer, né? Do FM. É um filtro que corta o sinal piloto do FM de 19 kHz. Nível separado de volume para fone e gravação. Controle todo eletrônico, ele tem um contador também eletrônico, possui memória e possui um timer, tanto para reprodução quanto gravação. Vou mostrar aqui para vocês os cabeçotes. É um sistema com 3 cabeçotes, né? Duplo capstan. Temos aqui o cabeçote de apagamento, cabeçote de gravação e este daqui de reprodução. Dual capstan com 2 pinch rollers, né? Que controla melhor a tração da fita. E essa é a parte eletrônica dele, ó. Essa placa daqui, da esquerda, é o controle digital. Nós temos os reguladores aqui. Esses reguladores, eles atuam somente na parte de controle, na parte digital e de controle dos motores. Então não mistura, né, a mesma fonte para a parte analógica. Esse aqui é o microcontrolador, ou o processador dele. Aqui nós temos no meio, né, separado por essas placas de metal, para melhorar a blindagem. Temos o transformador, totalmente blindado, ó, e os capacitores e diodos para retificação. E aqui à direita, toda a parte analógica, que possui sua própria fonte separada, com esses 2 reguladores e esses capacitores de filtragem aqui. Essa placa de cima é só reprodução. E a placa mais embaixo aqui, gravação e geração de bias. Aqui é o mecanismo dele. Ele possui um motor com escovas, né? Para o mecanismo dos carretéis. Possui solenoides aqui para o levantamento do sistema, né? Os pinch rollers, dos cabeçotes. Esse daqui é para o levantamento dos freios dos carretéis. E não sei se vocês conseguem notar, ó, ali girando embaixo, nós temos a polia dos capstans. O sistema dual capstan. O motor é direct drive, controlado por cristal de quartzo. Aqui está o cristal. Ou seja, o nível de flutuação da velocidade, né, chamado de Wall Flutter, é extremamente baixo, porque é controlado a quartzo. E esse aparelho nem tem ajuste da velocidade de rotação. Ele é fixo. O que manda nessa velocidade é o cristal de quartzo. Então você não tem que se preocupar em ajustar a velocidade nesse equipamento. E aqui atrás, entradas e saídas RCA, banhadas a ouro, obviamente, né? Típico de equipamentos de qualidade, né? Equipamentos japoneses. Esse daqui é um modelo japonês, inclusive, ele trabalha com 100 volts de alimentação. Então, para operar esse aparelho, você precisou de um transformador para rebaixar a tensão, né? A nossa rede aqui no Brasil é 120, 127. Você tem que rebaixar para 100. Ou o que eu estou usando aqui é um variac. Então é isso aí, pessoal. Esse é o Sony TCK333ESX. Tape deck fantástico da Sony. Qualidade de som incrível.
A resposta dele vai até os 20K sem problema nenhum. E é um sistema mecânico de precisão, então ele grava de forma muito perfeita, né? Inclusive, esse é um equipamento que se tiver um em bom estado assim, você pode perfeitamente gravar, né? Desde que ele esteja calibrado, obviamente, né? Você pode gravar fitas de teste, fitas padrão. Aquelas fitas com os sinais de teste, né? Para você calibrar outros tape decks. Este mecanismo do Sony, ele possui eu diria um ponto fraco, que é a questão da detecção do giro aqui dos carretéis, né? Então, o que a Sony fez para realizar essa detecção? Ela colocou 2 fototransistores aqui numa placa embaixo, essas polias, né? Essas engrenagens e essas fendas. Vou tentar aproximar aqui. Então, ó, dá para ver ele ali embaixo. Então, quando essa roda está assim, ela bloqueia a luz. Não entra a luz na base do fototransistor, então ele está em corte. Quando assim, a luz entra, satura o fototransistor. Este sinal, né, que aparece como uma onda quadrada, né, liga e desliga, proveniente aqui dos fototransistores, ele vai para o microprocessador. O microprocessador faz a contagem desses pulsos. Então, ele é responsável, por exemplo, por detectar não só a parada, né, quando a fita chega ao fim, que aí para onde dá esses pulsos, aí ele automaticamente dá stop. Ele é responsável também para realizar a contagem ali do contadorzinho, né, digital. Ocorre que a maneira como a luz entra aqui nesses transistores foi feito de uma forma um pouco falha, na minha opinião, pelo seguinte. Essa é a lâmpada que vai aqui em cima, fica presa aqui. Essa lâmpada, ela é conectada aqui na plaquinha traseira, que recebe 5 volts. A luz, ela entra aqui no espelho, né? Esse é o espelho, essa parte plástica. Então a luz entra aqui em cima, fica assim, ó. Ao entrar aqui, ela reflete nesse prisma, esses dois aqui. Como isso daqui fica próximo a essas entradas, a luz incide no fototransistor. A questão é que essa lâmpada incandescente, ela queima com o tempo. E a peça de reposição é muito difícil de achar, porque ela tem que ser uma lâmpada de 5 volts com uma certa potência. Se ela não tiver uma potência adequada, não entra luz o suficiente aqui para saturar os transistores. E aí o gravador entra naquele problema de você dar play, ele para. Olhando o datasheet desses fototransistores, a gente vê que a região de maior sensibilidade de luz deles, né? Porque todo fototransistor tem uma curva de sensibilidade. Uns respondem mais para o azul, outros respondem mais para o infravermelho. E é o caso destes transistores aqui. Eles respondem mais para a região de infravermelho. As lâmpadas incandescentes, elas têm um espectro bem amplo. Elas emitem luz que vão desde o infravermelho até, em alguns casos, né, região quase que ultravioleta. Lógico que com menor intensidade, né, na região de ultravioleta. Acontece que uma lâmpada muito fraca, então dessas que a gente encontra aí no mercado, elas são muito fracas. Ela não consegue emitir luz o suficiente para saturar. Aí muita gente faz o quê?
colocar um LED branco. O LED branco, ele emite pouquíssimo infravermelho, né? A luz dele tem uma linha espectral que na verdade nem é contínua. Tem picos no azul, tem picos na região amarela, e a região de infravermelho praticamente ele não emite luz nessa região. Então, quando você põe um LED desse daqui, mesmo colocando dois, simplesmente não acaba iluminando, né? Visualmente fica mais iluminado aqui esse espelho, mas por não conter, né, infravermelho no espectro emitido pelo LED, o transistor também não satura. Então a solução que eu encontrei foi utilizar um diodo emissor de luz infravermelho bem pequeno, ó. E eu instalei esses LEDs dessa forma aqui. Ainda vou melhorar essa fiação, né? Os fios vão passar mais discretamente aqui, mas eles estão bem em alinhamento com as entradas. Dessa forma, o mecanismo certamente vai funcionar, porque ele estará recebendo luz na região de maior sensibilidade aqui dos fototransistores. Então, a modificação que foi feita, além da instalação aqui dos LEDs, né, emissores de infravermelho e do LED branco, foi necessário colocar essa placa aqui com os resistores de polarização dos 3 LEDs. Coloquei uns fios bem finos para não atrapalhar em nada. Eles passam aqui por dentro, ó. E eles foram colados passando por aqui, ó. Então agora o tape deck está desligado. Vamos ligar aqui. Ó, ficou bem bonito, né? Visualmente. Coloquei um LED só para não exagerar na luminosidade, né? Assim ficou bem natural, bem próximo ao original. Então, para mostrar para vocês o sinal dos fototransistores, eu conectei o osciloscópio aqui, canal 1 e canal 2, direto na saída dos fototransistores. E a gente vai ver então, ó, se eu girar aqui o carretel, ó, já dá para ver, né, fototransistor atuando, ó. Vou colocar uma fita, dar um play, vamos ver aqui. Não para mais. O contador voltou a funcionar. Temos aqui o sinal de atuação, de chaveamento, né?
Após a realização da limpeza do motor, eu fiz a limpeza no mecanismo do conjunto dos cabeçotes, né? Que estava aí, pelas fotos a gente vê até com uma leve ferrugem. Limpei com álcool isopropílico e com um removedor de graxa. Aí tirei essa graxa, né? Já meio que misturado com a ferrugem. E coloquei uma graxa nova, à base de silicone. Então deu pra ver aí que tá outro aspecto, né? Muito mais limpo. Depois eu fiz o ajuste. Nessa foto a gente vê aí o solenoide responsável por levantar o conjunto dos cabeçotes. Ele tem um parafuso, 2 parafusos na verdade, aqui na foto a gente só vê um. Mas esses parafusos você tem que soltá-los e tem que suspender esse solenoide de forma que quando ele chega ao fim do curso, né? Quando o êmbolo dele chega no fim do curso, os cabeçotes estejam na posição correta. Caso contrário, se ele estiver muito baixo, ele não consegue ter força suficiente para suspender os cabeçotes e pressionar os pinch rollers no eixo do capstan. O que vai acontecer? Se o pinch roller não está bem pressionado com o capstan, a fita começa a patinar. Esse vídeo, esse trechinho aí, a gente pode ver o uso do gabarito, né? A fita gabarito, usada para a verificação do alinhamento das cabeças. Então essa pequena ferramenta, todo fabricado em aço não imantado, é um aço que não retém magnetismo, por razões óbvias, né? Senão, ao longo do tempo, ele retendo magnetismo, ele poderia danificar os cabeçotes. Então, com esse gabarito você verifica de uma forma, seria um ajuste grosso, tá? Só mesmo a fita padrão para dar o ajuste fino de azimuth, do tilt, do cabeçote, da rotação. Então deu para ver aí que o equipamento está perfeitamente ajustado. Na verdade, ele ainda está com os lacres, aqueles lacres de epóxi, né? Seria um esmalte. Os lacres originais de fábrica nos parafusos de ajuste. Então eu nem precisei mexer no ajuste dos cabeçotes. Bom, faremos agora umas verificações finais aqui no Tape Deck Sony, usando esse analisador da Nakamichi T100. Ele é um analisador que gera sinais e faz as medidas, né? E são várias essas medidas, ó. Medida de velocidade, a flutuação, né? Nível de distorção, ruído e o nível, né? Propriamente dito. E aqui as frequências do oscilador. Então, primeiro teste, coloquei uma fita comum aqui. Vamos avaliar aí o Wall e Flutter, que é a flutuação de velocidade. Nesse teste eu não vou usar fita padrão, pré-gravada. Então, os valores, quando você faz o teste de Wall e Flutter, monitorando a própria gravação, o nível de flutuação é sempre maior. Vamos ler níveis em torno de 0,09%, 0,1%, enquanto no manual, nível dado lá em torno de 0,04%. Por quê? Pois o método de teste usado nas especificações do manual baseia-se na fita padrão, que não é o nosso caso aqui. Mas qualquer coisa abaixo de 0,1
com esse procedimento, né? Usando a própria gravação, né? Monitorando a própria gravação, é um excelente indicador de que o aparelho está bom. Colocando para gravar, monitor em tape, nível de gravação em 0 VU. Isso daqui para esse teste não é muito crítico. A escala de medida aqui está em 0,1% e a leitura é feita aqui, ó. Estamos lendo aí, ó, uma flutuação que vai de 0,7, né, 0,8 até um pouco acima de 0,1%, o que é perfeitamente o nível de distorção. Evidentemente, o nível de distorção depende do ajuste, né, do nível com que você grava o sinal. Então, olha, estou gravando aqui em 0, próximo de 0 dB no indicador, né? Estamos lendo aí um valor, ó, um pouco acima de 1%, quase 1,5% de distorção harmônica. Se eu gravar com níveis mais baixos, evidentemente a distorção cai. Mas chega um ponto que o nível é tão baixo que a distorção começa a subir. Na verdade, não é a distorção que está subindo, mas é principalmente o nível de ruído da fita, porque esse aparelho ele mede distorção harmônica total mais ruído. Então existe um nível que te dá o melhor nível, né, o mais baixo nível de distorção harmônica. Esse aparelho aqui em torno um pouquinho abaixo de 0 VU aqui. A gente consegue ler aí, ó, 0,8% de distorção harmônica. Canal esquerdo, canal direito também, ó. Mesmo valor. Então é isso, galera. Tape deck testado, perfeitamente funcional. Problema do travamento aqui, né, do stop resolvido. Era somente a questão da lâmpada, que eu substituí por um LED e adicionei os dois emissores de infravermelho para melhorar a resposta, né, a captação dos fototransistores aqui. O mecanismo desse aparelho está impecável, né, ele ainda possui os lacres dos ajustes de azimuth, né, os alinhamentos dos cabeçotes, os lacres são originais e eu confirmei esse ajuste com o gabarito. Esse gabarito aqui, que é usado para fazer um ajuste aí visual, né? Seria um ajuste grosso do alinhamento dos cabeçotes e pelo gabarito está perfeito. Temos aí um caso de um aparelho antigo, aí já dos anos 80, porém perfeitamente funcional. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço para que deixem um like e também se inscrevam no canal. Muito obrigado e um abraço a todos.